quem quer conhecer o material que eu uso, é isso daqui, ó. Tinta. Referência essa marca aqui, ó. Esse é um potinho vazio, uma água. O restante é conhecimento. Conhecimento e prática de anos. Daí a gente consegue fazer um trabalho legal. E a régua que tá ali. Só isso, bem básico.
Olá pessoal, aqui uma pintura de letreiros aí, como sempre venho trazendo, que é com uma pintura na textura aqui, é como fosse uma pintura lisa, um letreiro. Para pessoas que estão começando no ramo, aqueles que estão querendo entrar no ramo, o que eu digo é sempre basicamente a mesma coisa, porque para não ter perigo de escorrer a tinta, de estar fazendo os traços ali com cuidado, contorno aí do desenho, das letras aí, a gente tem que procurar trazer o pincel com habilidade, com tomar rápido, escorregar o pincel ali, fica melhor, ele fica menos risco de escorrer a tinta. Então, o que eu digo aos iniciantes é isso. A gente vai preenchendo como se estivesse riscando com lápis. A gente vai escorregando várias vezes ali o pincel para ele não correr risco de escorrer a tinta. Porque a tinta não pode ficar nem grossa, nem muito líquida. Ela tem que ter uma certa textura ali, de tinta ali. Ela não pode ficar nem muito mole, nem muito líquida. Então a gente tem que pôr uma água, que nem aí esmalte à base d'água. A gente tem que colocar uma quantia certa de água ali, para ela não ficar nem muito líquida, porque ficar líquida é como uma água. Encostou o pincel na parede, a tendência é escorrer. Então não pode ficar muito líquida por esse motivo, porque a tinta tem que grudar na parede. E a tinta, ela é basicamente uma cola. Você colocou na parede, você tem que escorregar ele para espalhar a tinta. Então, conforme você vai passando o pincel aí, os iniciantes aí, a tendência é preencher, porque se você for fazer muito devagar, a tendência é escorrer. É como se estivesse usando uma pistola, por exemplo. Se você demorar muito para passar a tinta, ele vai escorrer, a tendência vai escorrer. Então a gente tem que tomar cuidado nessas partes aí. E muitas vezes acontece comigo mesmo, por mais ter experiência que eu tenho, às vezes acontece comigo mesmo, de eu estar pintando ali e acabar escorrendo a tinta. Porque eu gosto de fazer o serviço com cuidado, assim, para fazer um serviço bacana, bem feito. Então eu procuro fazer com cuidado, com atenção, mas nesses cuidados às vezes acaba acontecendo o que a gente não quer que aconteça, né? Do escorrer a tinta. Então, para aqueles que estão começando, que eu digo, os cuidados é esse. Aí passando o pincel, antes de colocar na parede, procure ver a espessura da tinta, assim, testa a tinta antes de pôr na parede. Põe um pouquinho d'água, uns 10% de água, por exemplo. Pega um copinho de tinta, copinho descartável, 200 ml de tinta. Você não vai encher até a boca, certo? Vai colocar metade. 100 ml mais ou menos, você vai pôr o quê? 10% de água. Então é uma certa medida. Você, conforme você vai usar, você põe a quantia certa de água ali, para não ter risco de escorrer. E esse é o cuidado que temos que ter diariamente. Em breve, por mais uns vídeos aí, para vocês estarem acompanhando.